Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar a lição do dia dos nossos 21 dias de jejum. E o tema de hoje da lição é: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, nessa noite mais uma vez, que nos dê espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento no pleno conhecimento da verdade, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos com nossa live também acontecendo. Algumas pessoas perguntaram: pastor, não está passando mais todo o culto na live? Não, só a palavra. Se eu não me engano, é só a palavra principal ou a oferta também? É as duas palavras, da oferta e a palavra principal. E aí, quem está assistindo aí, seja muito bem-vindo. Pastor, o que é misericórdia? Você sabe o que é graça? Deus dando tudo para quem não merece nada. Você concorda com o que ele disse? Essa é a graça, é favor imerecido. Amém? O que é misericórdia? Oi? Não dá o que você merece. Então, graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Misericórdia é Deus não dar o que você merece. Segundo a misericórdia, o que você merecia? Seja sincero. O inferno. Todos nós nascemos da natureza do pecado. O salário do pecado é a morte. Então todos nós merecíamos a morte eterna. Por isso a palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? É o motivo de não sermos consumidos. Então a misericórdia é Deus não pagando o salário. Agora, por que Deus pode não pagar o salário do pecado para nós? Porque Jesus já levou sobre ele toda a condenação. Que salário era esse? A ira de Deus. Então a ira de Deus veio sobre Jesus, para que não precisasse vir sobre nós. Uma coisa interessante é a palavra de Deus. Por isso que eu sou meio chato algumas vezes e pego no pé dos irmãos para que você leia a Bíblia. É porque eu quero o seu bem. Porque se você conhecer a verdade, ninguém te engana. Se você conhecer a verdade, você é liberto. Se você conhecer a verdade, você vai viver por meio da verdade. E a verdade é uma só: a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus. Amém? E a palavra, ela é poderosa. Quando você começa a estudar e meditar na palavra, você começa a ter revelação por meio do Espírito. Então essa palavra se torna não só uma palavra lida, somente uma palavra escrita, mas ela se torna uma palavra revelada no seu espírito. Tem dois nomezinhos gregos para a palavra. Um é logos, o outro é rema. A palavra logos é a palavra escrita. Nicolas Pinzon salvou a pátria aqui, faz favor. Poucos têm Bíblia de papel hoje. Logos é essa letra escrita aqui, ó, nesse papel. Essa letra, quando você lê, ela é logos. Mas quando você lê ela e você tem revelação, ela muda. Ela não é mais logos, ela é rema. Então ela não é mais palavra escrita, ela é palavra revelada no seu espírito. Todos nós precisamos do logos para ter o rema. Por isso você precisa ler a Bíblia para que a revelação brote no seu espírito. Quando estão entendendo, diga amém. E a palavra de hoje, ela nos mostra a respeito de uma misericórdia que não é temporária, mas que dura para sempre. E aqui no Salmo 118, versículo 8, acho que vai projetar aí para mim e para você. Olha que riqueza, só para você entender, tá? O Salmo 118, versículo 8, está no centro da palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e procurar o meio dela, o centro exato, Salmo 118. É o centro da Bíblia. E olha o que diz o Salmo 118. É melhor confiar no Senhor do que depender dos... Tem uma versão melhor que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Obrigado. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olha o que está no centro da palavra. Eu pergunto para você, o que é o centro do Evangelho? Cristo. Cristo é o centro.
O que está no centro da Bíblia? O Senhor dizendo, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Que homem é esse? Pode ser você, ou pode ser qualquer outra pessoa da humanidade. Homem aqui não é do sexo masculino. O homem aqui representa a humanidade. Então o que o Senhor está dizendo no centro da palavra de Deus? Confie somente em Cristo. Coloque a sua confiança no Senhor. O homem te prometeu? Homens prometem coisas demais que eles não conseguem cumprir. Deus, Ele promete e Ele é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Você já teve alguma promessa de alguém que não foi cumprida? Eu podia escrever um livro de muitas promessas que eu recebi. Mas você já teve promessas de Deus que se cumpriram na sua vida? Pastor, eu tenho promessas de Deus, mas não se cumpriu ainda. Pode ter certeza, vai acontecer. Vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, a palavra de Deus diz, e nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Então, se Ele prometeu, virá e não tardará, diz a palavra de Deus. Então, no centro da Bíblia nós encontramos esse versículo, mas o mais interessante é que antes, no Salmo 117, nós encontramos o menor livro da Bíblia. Aqui, o versículo está exatamente no meio da Bíblia. Mas um capítulo antes, está o Salmo 117. Tem apenas 2 versículos. E um capítulo depois está o Salmo 119, que são 594 versículos. Olha só que coisa interessante. Nada está na Bíblia por acaso. No centro da palavra de Deus está o Salmo 118. O 117 é o menor, 2 versículos. O 119 é o maior. E sabe o que é mais interessante? Para trás do Salmo 118 você encontra 594 versículos. Para frente, 594. Somando os dois, vai ter 1188. O que é isso? Salmo 118, 8. Que é o que nós estamos lendo aqui agora. Bota de novo para mim lá, por favor. Os irmãos desistiram de mim lá da projeção. Cansaram. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. Deus me livre. Eles botaram, o Senhor me castigou severamente. Está amarrado em nome de Jesus. Melhor é buscar refúgio. Isso é vingança, irmãos? Melhor é buscar o Senhor do que confiar nos homens. Espera no Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Ele é a esperança da nossa vida. Quando nós confiamos, o que a Bíblia diz daqueles que esperam no Senhor? Eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque Deus não desiste de você. Porque Ele deixa claro, confie na bondade do Senhor. Por que o Senhor nos manda confiar nele? Porque sem ele nós nada podemos fazer. Sem ele nós não somos nada. O Senhor é tudo em nós. E nós podemos todas as coisas nele. Só porque estamos nele. E é interessante que nós vamos ler um pouquinho mais do Salmo 118. Nós lemos o Salmo 118, 8. Mas eu quero voltar um pouquinho lá no versículo 1. Vamos ler o que diz o versículo 1 do Salmo 118. Ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus é bom. Peraí, pastor, e essas igrejas, esses pastores que pregam que Deus é mau, que Deus castiga, que Deus mata, que Deus manda doença, que Deus faz um tendel. Não sei que Bíblia que eles leem, mas o Deus que nós servimos é um Deus bom. A Bíblia diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel. Israel também pode apontar para a igreja dos dias de hoje.
Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, o sacerdote, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, aos que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, videira de Canoas, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar todos juntos, agora como vencedor. Sim, a sua... Aleluia! Porque o que Deus quer fazer? Deus quer nos levar a enfatizar a sua bondade e a sua misericórdia. O que é a mensagem do Evangelho? As boas novas. Nós trazemos boas notícias. Nós não trazemos más notícias. Nós não falamos de notícias ruins. Nós falamos de coisas boas. Porque Deus é bom, pastor, mas tem gente que merece coisa ruim. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quem merece não vai receber por causa da misericórdia de Deus. Mas eu estou falando dos filhos, amém? Agora, tem pessoas que não são filhos de Deus? Tem. Sobre esses a ira de Deus virá. Quando? Na grande tribulação. Então ainda dá tempo. Então hoje a misericórdia ainda está sobre o mundo. Por quê? Porque as portas estão abertas. Todo aquele que crê será salvo. Então não se preocupe se você tem um familiar que ainda não crê em Jesus. Se você tem alguém da sua família que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Deus tem uma promessa para você. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Então é uma promessa? Quem prometeu? Ah, o João da esquina. Não, não vai acontecer, provavelmente. Mas foi Deus? A palavra de Deus garante isso? Vai acontecer, creia de todo o seu coração, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? O João da esquina não é tu, João. Tu é o João, filho amado. Amém? Então, Deus, Ele quer que nós enfatizamos a misericórdia. Existem pessoas que acusam a videira, nós, de só pregarmos coisas boas. Não, a videira prega graça, né? Tudo é bom. Deus é bom, é maravilha, é só as rosas. Não prega os espinhos. Mas nós somos chamados para anunciar as boas novas, que parte da Bíblia as pessoas não entenderam. As boas novas é, você merecia ser condenado, mas alguém morreu no seu lugar para você viver a vida eterna. Você só precisa crer nesse sacrifício. Então, o Senhor, Ele quer que nós entendamos isso para que nós possamos viver em paz com Deus. Não uma vida atemorizada, cheia de medo, cheia de preocupações, pensando que a todo momento algo de ruim vai acontecer conosco, porque nós não estamos em dia com Deus. Aí você fala, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu entreguei o dízimo certo? Será que eu estou jejuando certo? Ele vive acusado, condenado, debaixo de medo. Você acha que isso é servir a Deus com alegria? Não. Servir a Deus com alegria é saber, tudo que eu faço para a glória de Deus. E o que eu não consigo fazer, e às vezes os meus erros, as minhas debilidades, o Senhor Jesus já pagou por elas na cruz. E eu posso servir a Deus com alegria. Então, quanto mais você percebe que você é amado, mais você percebe o quanto Deus te ama e que esse Deus é bom, mais você vai querer se aproximar dele. Porque o amor de Cristo nos constrange. Há duas razões por que louvamos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, nós rendemos ao Senhor porque Ele é bom. A segunda razão é porque a sua misericórdia dura para sempre. Se alguém fizesse uma enquete com você, por que você adora a Deus? Algumas pessoas podem dizer, eu adoro a Deus porque Ele é Deus, né? Todo poderoso, Ele tem que ser adorado. Não, eu adoro a Deus porque se eu não adorar, algo de ruim pode acontecer. Na verdade, essa não é o motivo pelo qual nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus por dois motivos. Fala assim comigo. Primeiro, porque Ele é bom. Segundo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então essas duas razões, a palavra misericórdia, no original, a palavra no original hebraico é hesed. A palavra hesed em hebraico, que é o original, quando vai se traduzir para o português, que é a nossa Bíblia, onde nós lemos, a palavra hesed, ela tem 4 maneiras de ser escrita. Ela pode ser escrita como misericórdia de Deus, bondade de Deus
amor de Deus e graça de Deus. Essas três coisas apontam para Jesus. A palavra misericórdia, ela é expressada de 4 formas. Jesus é aquele que nos deu a misericórdia pela sua morte. Da mesma forma que para você conhecer Jesus na sua obra, na sua história, você precisa de 4 evangelhos. São 4 evangelhos que contam a história do Senhor na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra misericórdia, ela tem 4 braços para você entender claramente o que significa. Então, o ser supremo do universo, Deus Todo-Poderoso, ele não é mau. Ele é gentil, ele é bondoso e ele é gracioso. Isso não é maravilhoso? E eu digo mais, e ele é seu pai. Você tem um pai que é bondoso, que ele é gracioso, que ele é misericordioso e, acima de tudo, ele é rico. Ele pode te dar tudo que você pode imaginar. E até aquilo que olho não pode ver, ouvido não pode ouvir e jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. O que isso quer dizer, pastor? Só pelo fato de você estar aqui hoje buscando a Deus, algo está sendo liberado sobre a sua vida. Tem algo que é espiritual, invisível, mas real, que está sendo liberado sobre a sua vida. É como você olhar para esse ambiente aqui e dizer, aqui não tem poeira. Você olha para o ar, você olha para toda a atmosfera em que nós estamos envolvidos aqui, você não enxerga poeira. Mas se você já morou em casa de madeira, quando entra um raio de sol, você enxerga as poeiras. É ou não é? O mundo espiritual é assim, você não pode ver. Mas existe uma onda de bênção de Deus sendo liberada sobre você, enquanto você busca o Senhor, enquanto você ouve a palavra, as bênçãos, elas vão te alcançando. E o que acontece? Essas bênçãos, elas abrem portas para você. Ela renova a sua fé, ela fortalece o seu espírito, e aí você pode então viver a sua vida com Deus em paz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fala assim comigo, Deus é bom. Aleluia. Efésios 2,4 diz que Deus é rico em misericórdia. Mas a Bíblia nunca diz que ele é rico em ira. Não encontra lugar nenhum dizendo que Deus é rico em ira, mas encontra que ele é rico em misericórdia. Por quê? Porque ele não vai dar o que você merece. Ele vai dar o que o amor dele expressa através da sua graça para você receber. E é mais interessante, quanto menos você acha que merece, é aí que Deus dá. Quanto mais você acha que merece, menos você recebe. Por quê? Porque se você acha que você merece, é porque você acha que fez algo certo. Você está confiando em quem? Salmo 118:8. Confia no Senhor e não no homem. As pessoas gostam muito de usar aquele versículo que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Não confia em homens. Mas esse versículo fala mais de nós mesmos do que dos outros. Quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, é aquele que confia em si próprio, na força do seu braço. Tolo é aquele que acha que da força do seu braço é que sai o seu sustento. E eu não estou aqui ofendendo ninguém, a Bíblia que fala, é tolo. Porque você não pode ter nada que do céu não seja te dado. Vou repetir, os améns foram poucos. Você não pode ter nada que do céu não for te dado. Não, pastor, um dia um colega de trabalho entrou numa discussão comigo falando sobre isso. Ele era espírita, eu acho que era. E ele falou assim, tu é daquelas igrejas que entregam o dízimo? Eu falei, sim. Tu é então crente que dá dízimo para pastor? Eu falei, um pouquinho pior. Ele falou, como assim? Eu sou o pastor das igrejas dos crentes. Ele falou, credo, é mesmo? Eu não acredito nessas coisas. Ele começou a debater comigo, eu não entro em discussão. É tolice você estar no nível e descer para baixo do nível das crianças. Então não desça para o playground, fica na sua posição, não desça para discutir. Não discuta com ninguém que fale mal de você. Basta você saber quem você é em Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Então o que acontece? Ele começou a falar, porque eu só falei uma coisa para ele, eu só falei assim, Deus te dá tudo que tu tem. Ele falou, não, eu trabalho há muitos anos nessa empresa e o que eu trabalho está aqui, ó, na força do meu braço. Eu falei, então tá.
O teu sustento paga o quê? Paga o meu aluguel, paga a água, a luz, paga a comida da minha casa. Sou eu que boto o mantimento da minha casa. Eu falei, aham. E quanto tu paga pelo ar que tu respira? Vou te dar um tempo para procurar o boleto aí no teu celular. Ele ficou me olhando. Ele falou, eu não pago nada pelo ar. Eu pergunto, você sobrevive alguns dias sem água? Ele falou, sim. Sem luz? Sim. Sem casa? Sim. Sem ar. Peraí. O mais valioso não é você que paga. É aquele que é bom e misericordioso que te dá. Então que história é essa de que eu vivo pela força do meu braço? Acorda, filho. Nada você vai ter se do céu não for te dado. Agora, eu não estou aqui incentivando você a não trabalhar, amém? Apesar que me acusam disso. Eu estou dizendo, tem que trabalhar. Acorda às 6 horas da manhã, vai para o seu trabalho. A Bíblia diz, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. O meu ensino é da Bíblia. E a palavra de Deus ensina a dar o seu melhor no seu trabalho. Você tem que ser um exemplo no lugar que você trabalha. Você tem que ser destaque. Por quê? Porque você é filho de Deus, você expressa quem Deus é, você representa alguém, você representa o Senhor. Então você não pode ser esculachado no seu trabalho, fazer o serviço de qualquer jeito. Faça o melhor. Sabe qual é o maior segredo de ser um bom empregado? É se portar como dono da empresa. Você vai fazer o melhor. E se eu sou o dono da empresa? Você já é o dono, se continue se portando como dono. E trate bem seus funcionários. Quando estão entendendo, diga amém. Por quê? Porque nós temos essa natureza de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Mas nós somos filhos de Deus. E temos que ser bom e misericordioso para aqueles que estão conosco também. Então nós não damos o que as pessoas merecem. Aquela frase que você algum dia já falou. Ela me paga, vou falar umas verdades para ela. Porque a raiva bate e você quer... deixa ele chegar em casa hoje, eu vou dizer umas verdades para ele. Você nunca dá o que a pessoa merece. Você sempre dá misericórdia. Sempre libera graça e favor. Porque o que acontece? Você surpreende a outra pessoa. Você surpreende. Agora, pastor, isso é difícil. Discordo de você. Não é difícil. É impossível. Tá? E como é que eu vivo isso? Você serve ao Deus do impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é impossível para o homem, a Bíblia diz, é possível para Deus. Então nós estamos nele. Precisamos aprender com ele. Diga amém. A Escritura declara muitas vezes que Deus tem prazer na misericórdia. E o que ele pede para nós? Que praticamos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Evidentemente, Deus é justo e executa justiça, mas ele ama a misericórdia. Porque Deus é justo, ele efetivou a sua ira sobre Jesus. A ira de Deus merecia vir sobre você, mas Jesus assumiu o seu lugar. A ira de Deus não virá mais sobre você. Se você é filho de Deus, você não vai receber ira de Deus, você vai receber graça, bondade e misericórdia. Te seguirão todos os dias da sua vida e você habitará na casa do Senhor para sempre. Diga amém. Os remidos digam, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem são os remidos? Foram aqueles que foram redimidos dos seus pecados. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você não vai levantar a mão. Você só vai pensar se você levantaria ou não. Quantos pecadores estão aqui nessa noite? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Pense só se você levantaria a mão ou não. Pastor, nós somos quem? Você precisa saber quem você é. Você é a igreja dos remidos ou a igreja dos pecadores? Ó céus. Como dizia Galileu Galilei, só sei que nada sei. Nós somos a igreja dos remidos, que foram redimidos do seu pecado. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, o que a Bíblia diz ao seu respeito? Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim.
E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não é mais você quem vive, então você não é mais pecador. Espera aí, pastor. Mas eu peco. O fato de você pecar não torna você um pecador, porque você agora faz parte de uma outra natureza. Isso não é incentivo para você pecar, porque quem tem a natureza de Cristo não quer viver pecando. Eu dei o exemplo da barra de ouro. Imagina que você pega uma barra de ouro, está saindo com ela, deixa cair no barro, cai no lodo. Aí você pega a barra de ouro, não enxerga mais a barra de ouro, só o lodo. Ainda é uma barra de ouro? Ainda que você não esteja enxergando por causa do barro, a essência é de ouro. Muitas vezes nós caímos no lodo do pecado, mas a sua natureza, a sua essência não muda. Quem você é por dentro não muda. Por quê? Você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Agora, quem anda pelos olhos naturais, vai falar só do barro. Mas Deus conhece você de dentro para fora. Ele conhece a sua essência. Ele não vai chamar você de pecador, mas ele vai dizer, filho amado. Por isso que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Tem gente que tem prazer de ver alguém caído e pisar no pescoço. Quem são esses? São os filhos do diabo. Porque o diabo quem quer te ver caído? Os filhos de Deus, eles dão a mão, porque eles representam Deus nessa terra. E eles te ajudam a levantar. Acorda esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim, Deus é bom. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Mas você pode dizer assim, pastor, mas tem algumas coisas na Bíblia que parece que Deus é mau. Por exemplo, o dilúvio. Deus mandou a água para a terra para matar todo mundo. Todo mundo não. Todo mundo é muita gente. 8 pessoas foram salvas. Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos e suas 3 noras. Você que é bom de matemática? Somando tudo dá 8. E o resto da humanidade, as crianças, Deus matou. Então Deus é mau. Calma, você precisa entender o contexto da história. Quando a época de Noé, a terra estava corrompida. A terra estava contaminada. Não tinha mais homem à essência, só tinha um justo, a Bíblia diz, e esse era Noé. Por isso que ele entrou na arca. Os anjos caídos, vai me faltar tempo para te explicar tudo isso, mas quando Lúcifer foi lançado na terra, 1/3 dos anjos caíram junto com ele. Quem já leu sobre isso, ouviu sobre isso, pelo menos algum dia. Ok. Esses seres espirituais, eles entraram em corpos e tiveram relacionamento sexual com as mulheres, filhas de Deus. E uma nova linhagem nasceu, chamada Nefilins, também conhecido como gigantes. A terra toda foi contaminada com esse tipo de ser. E só existia uma família pura, da linhagem do início, a família de Noé. Então, quando Deus manda o dilúvio, não é por causa do que ele era mau, ele queria dar uma oportunidade para a humanidade começar de novo. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus de novas oportunidades. Eu quero dizer para você, você errou algum dia? Você tropeçou algum dia? Ou você sempre foi essa florzinha de Jesus que nunca erra, nunca peca? Se você já errou um dia e pisou na bola, eu quero dizer, Deus tem a segunda chance para você. Pastor, o senhor não me conhece, eu estou na 6ª chance já, indo para a 7ª. Pois é, por isso que Deus é o Deus que não desiste de você. Ainda que você possa cair 1000 vezes, Ele te levantará 1001. Ele sempre vai te colocar de pé. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele creu na humanidade. E por causa disso, ele salvou a família de Noé, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pastor, então me fala. Lá Faraó, ele mandou matar as crianças. O anjo da morte veio e matou o primogênito. Você precisa entender o contexto todo. Deus é bom. Deus estava salvando o seu povo. O povo de Deus estava escravizado no Egito. Faraó representa o diabo.
Egito representa o mundo. Na Bíblia nós entendemos e compreendemos as coisas através de tipos, analogias, alegorias e símbolos. Faraó, na Bíblia, é um tipo de Satanás. E o Egito, onde ele governa, é um tipo de mundo. O povo de Deus estava escravizado no mundo pelo diabo. E ele levanta então Moisés, que é um tipo de Jesus, que é o libertador. Quando as pragas vêm sobre o Egito, não vêm sobre o povo de Deus. O povo de Deus foi protegido. Não veio nenhuma praga sobre os hebreus, só sobre os egípcios. E por que veio as pragas? Para confrontar os deuses egípcios. Você sabia que o rio Nilo representa um deus egípcio? Os egípcios adoram o Nilo como um deus. O que Deus fez? Transformou as águas do Nilo em sangue. É como se ele estivesse falando, vai lá agora beber a água do seu Deus. Por que vocês não bebem a água do Nilo agora, se ele é o Deus de vocês, ou pede para ele mudar, para ele voltar a ter água normal? Tinha outro Deus chamado Ra, que é o Deus das rãs. A praga das rãs veio para confrontar esse Deus. Tinha rã para tudo que era lado. Abria a panela, saltava uma rã de dentro. Abria o armário, rã de dentro. Deitava na cama, cheio de rã. Por que Deus fez isso? Deus estava confrontando os deuses do Egito. Se esses aí são Deus mesmo, então manda eles tirar as rãs. Vocês não gostam de rã? Então dorme com as rãs, come com as rãs, faz tudo com as rãs agora. E o povo de Deus, onde é que estava? Guardado. Protegido. Eles estavam escravos, mas eram livres. Livres do quê? Da ira, da condenação, da morte. Então veio a última 10ª praga, que era a morte do filho primogênito. Qual que era a ordem de Deus? Mata o cordeiro, pega o sangue, passa no umbral da casa, no marco da porta. Se a sua família for pequena, assa esse cordeiro depois de morto, depois de passar o sangue, e convida outra família de vizinho para vir comer. Você está entendendo? Semana que vem o jejum vai acabar. Se a sua família for pequena, a minha também é. Almoço, meio-dia. Meia-noite, o anjo da morte vai passar. A casa que não tiver o sangue, o anjo da morte vai entrar. E o primogênito vai morrer. Então eles fizeram isso. Essa palavra passar, no hebraico, é passash, que é o mesmo significado de Páscoa. Nós vamos ter a Páscoa agora esse mês. A Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, mas eu quero dizer que eu como chocolate e estou aceitando. Mas a Páscoa tem a ver com a libertação do povo de Deus. Jesus ressuscitou. Ele é o sacrifício que foi aceito. E a morte agora não pode mais tocar você. Por quê? Porque agora você está em Cristo. Lá no Velho Testamento havia uma casa. Hoje nós somos casa de Deus. Quando o anjo da morte vem na sua direção agora, ele olha o Antônio. E o Antônio é casa de Deus. Só que não é só casa de Deus. Ele é casa com o sangue. Por isso que o sangue de Jesus te cobre. Ser lavado pelo sangue. Quando o anjo da morte olha, o anjo faz assim, passagem. Passa por cima. Porque ele é guardado. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Mas quem vive por meio de Jesus, nunca morrerá. Porque ele é marcado pelo sangue do Cordeiro. Essa é a bondade de Deus. Essa é a misericórdia do Senhor para conosco. E a palavra de Deus diz, no Salmo 107, versículo 1 e 2, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar todo mundo junto? Fala assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
Pastor, eu quero experimentar isso da minha vida. Eu tenho vivido dias turbulentos. Às vezes o medo bate na minha porta. E eu não sei se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou agradando a Deus. Eu quero dizer para você, tudo é por meio da fé. Tem uma coisa só que você precisa entender. Você precisa crer que Ele já fez tudo para que você fosse aceito. Não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, não é pelas suas vitórias, e muito menos pelos seus fracassos. Ele já venceu e nos colocou nele. Nós estamos nele, nós estamos inseridos nele, escondidos nele. Quando o mundo espiritual olha para você, não vê você e as suas falhas e debilidades, vê Cristo. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Vamos ler um capítulo inteiro juntos hoje? Abre para mim o Salmo 136. Salmo 136. Nós vamos fazer assim. Eu vou ler o primeiro verso e todos vocês vão ler o segundo. Está conseguindo enxergar? Se não conseguir, pode apagar a luz aqui. Nós vamos ler todos os versículos do Salmo 136. Nós vamos declarar esse salmo cheio de fé. Vou abrir a minha Bíblia aqui para ficar mais fácil. 136, 1. Vamos fazer um teste aqui para ver se você está ligado. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E aí você vai dizer, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos lá então. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 6, eu acho que a projeção está te atrapalhando. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com a mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. E por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida de famosos reis. A Seom, rei dos amorreus. E a Og, rei de Basã. Cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, seu servo. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou dos nossos adversários. E dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Você percebeu quantas vezes nós declaramos dentro de um capítulo essa poderosa verdade?
Por que as pessoas acham que Deus é mau? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que passou. Hoje Deus está te dando uma nova revelação de quem Ele é. E nós precisamos saber que Deus é bom. E Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Deus é aquele que nos leva a experimentar de bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Sabe, eu quero dizer para você, não leve em consideração o que o mundo fala ao seu respeito, o que as pessoas falam, o que até mesmo você pensa. Mas olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade ao seu respeito. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, milagres vão começar a acontecer. Sabe, Deus vai começar a usar pessoas improváveis aqui. Improváveis. Quando você olha para alguma pessoa e você fala assim, essa pessoa é improvável. Essa pessoa é alvo de oportunidade do favor de Deus. Deus não escolhe aqueles que são. Deus escolhe os que não são. Muitas vezes, Deus não leva em consideração sua aparência, mas o seu coração. Deus não olha as suas debilidades e fraquezas. Deus olha o seu coração. E às vezes aquele irmãozinho mais simples é às vezes o que mais edifica para o reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De onde menos se espera, naturalmente, é de onde vem espiritualmente. É interessante. Esses dias eu estava meditando em algumas coisas específicas e Deus falou algo muito forte ao meu coração sobre salvação de vidas. Deus tem nos levado a clamar por salvação de pessoas. Mas muitas vezes nós não nos achamos até capazes de cuidar de gente. Eu quero dizer para você, se você faz parte desse povo que não se acha capaz de cuidar de pessoas, você é o povo que Deus escolheu para cuidar de gente. Porque não depende do que você sabe. Depende do Deus Todo-Poderoso. Por isso, a bondade e a misericórdia dele não é temporária, não é limitada. Ela dura para sempre. Tudo nessa terra vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então, enquanto nós estivermos focados nele, como que eu comecei esse culto hoje? Falando nisso. Não olhe para o homem. Não confie no homem. Mas confie em Deus. Em Deus. Na palavra. Por isso você tem que ter intimidade com a palavra. Lê a palavra. Porque ali estão as mais de 8.000 promessas de Deus para você. E quando você lê a promessa, você tem que dizer amém. Você tem que tomar posse dessa promessa. Você tem que cair para dentro, crendo nisso. Porque não depende da sua força, da sua habilidade. É interessante. Deus vai fazer muitas coisas poderosas ainda esse ano em nosso meio. Às vezes, não é tudo como nós imaginamos que é. Mas é como Deus quer fazer. O obreiro estava falando hoje, sexta-feira, a oração é a chave para todas as coisas. Nós estávamos orando sexta-feira por provisão. Não tínhamos. O aluguel aqui é muito mais barato que o outro lugar. Mas nós não tínhamos. E quando nós oramos aqui, veio uma convicção no coração. Deus já deu. Nós só oramos. Deu uns 40 minutos, muitos dos irmãos enviaram seus dízimos. E assim, tudo foi pago. Nós precisamos revestir a sala. Nós ganhamos todo o isopor. Lá do aeroporto, estava sobrando no aeroporto lá, a cooperativa foi lá, buscou e nos ofertou. Agora, semana que vem, nós vamos fazer o forro. Por que eu estou falando para você? Porque tudo vai ficar pronto. Por que, pastor? O senhor já tem dinheiro guardado? Não, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que o seu casamento pode ser feliz? Não é porque você é um bom marido ou você é uma boa esposa, mas porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito.
Sabe por que Deus hoje te convida para fazer parte da mesa dele? Porque ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Nós andávamos perdidos nesse mundo, como peregrinos, sem saber para onde ir. Mas ele nos encontrou. Ele estendeu a sua mão de amor e nos tirou de um charco de lodo. Nos tirou de um mundo de condenação. E nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós não amávamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Nós éramos inimigos dEle, mas Ele nos chama de amigos. Nós não tínhamos valor para esse mundo, mas Ele nos deu um valor que supera as mais finas joias. O seu valor é o valor do sangue de Jesus. Hoje é noite de ceia. É dia de lembrarmos o nosso valor em Deus e o que Ele fez por nós. Os servos estão servindo os elementos da ceia. Se você é batizado, pegue a ceia, vamos ceiar junto. Mas antes de ceiar, eu queria falar algo para você ainda, para terminar o nosso raciocínio dessa palavra. Muitos, na atualidade, ainda estão debatendo que Deus não é bom. Você ouve na internet pastores pregando, falando que Deus é quem coloca a enfermidade, que o Covid-19 foi Deus que mandou para a terra, que a enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul é porque Deus fez isso, porque o gaúcho é duro de coração. Essas pessoas não conhecem Deus, e muito menos a palavra de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que isso significa na prática, pastor, para nós aqui do Rio Grande do Sul? Um exemplo clássico. Sabe como é que Deus vai fazer para mostrar a graça, o amor e a misericórdia dele para conosco? Não é mandando enchente, não é mandando destruição. É fazendo daqui do Rio Grande do Sul sair o maior avivamento de todo o mundo. Onde gaúchos, um dia um pastor amigo meu de outro estado perguntou: é frio mesmo o Rio Grande do Sul aí espiritualmente? Aí parece que é cemitério de pastor, igreja não acontece, aí não cresce. Eu falei para ele assim: o Rio Grande do Sul é o lugar dos pastores mais cheios do Espírito Santo do Brasil. As igrejas aqui são tudo cheio da glória de Deus. Derrete até pedra de gelo no culto. Ele falou: é mesmo, mas não é o que a gente ouve falar aqui fora. Eu falo: pois é, vem para cá. Vem participar de um dos nossos cultos aqui para te ver. Pastor, por que falarmos isso? Porque essa é a verdade de Deus ao nosso respeito. Você tem um Deus que é fogo no seu interior. A sua essência é de fogo. Mas para que isso pudesse acontecer, alguém teve que pagar um preço. Quem foi, pastor? Foi Jesus. Lá naquela cruz, a Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, que não permaneceu inteiro, mas ele foi partido. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Por que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado? Para que hoje a condenação não viesse mais sobre nós. Não é para nós viver pecando. Não, o pecado é mau. O pecado destrói. Quando um filho de Deus peca, ele não se sente feliz, ele se sente mal. O pecado é errar o alvo. Às vezes ele acaba sendo um acidente. Mas lembre-se, Deus é o Deus do perdão. Ele te perdoa, Ele te levanta, e não só isso, Ele restitui tudo que você perdeu. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que é amoroso e misericordioso. Ele tem poder de restaurar. Nos próximos anos, nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Nós vamos ter uma célula da videira em cada rua dessa cidade. Hoje você ainda vê as velas, as pipocas nas esquinas. Mas nos anos que estão por vir,
quando você andar na quarta-feira indo para a sua célula, você vai ouvir o louvor nas casas, porque a terra será cheia da glória de Deus. Levante o seu pão, fala assim comigo: esse é o corpo no qual eu faço parte, o corpo de Cristo, que foi moído pelas minhas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Hoje, ao comer desse pão, eu como saúde, eu como vida e a viva esperança do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Levante o seu cálice, declare: esse é o sangue da viva, da nova e da eterna aliança, feita em Cristo Jesus. O sangue derramado me dá a certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa de Deus para todo sempre. Amém. Antes de você tomar a ceia, olhe para cá. Você é um filho tão amado de Deus. Deus não olha as suas falhas, debilidades, nem erros, mas Ele olha o Cristo que está em você. Cristo habita em você e você está em Cristo. Coma do pão, beba do cálice e seja abençoado. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ligue as suas mãos, eu quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo que essa será a melhor semana da sua vida. Eu declaro portas abertas, oportunidades chegarão até você. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão por onde você for. Você desfrutará da bênção de Deus. Seu telefone vai tocar, trazendo boas notícias, trazendo boas novas para você e a sua família. Em nome de Jesus, diga amém. Não se esqueça, nós estamos na reta final da nossa conferência. Estamos com um pacote promocional. Se você não fez essa inscrição, aproveite, vai ser um marco profético no nosso estado. E tem uma semana de vitória em nome de Jesus. Dê um abraço pelo menos 3 irmãos. A nossa cantina está funcionando também lá, fique à vontade. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube,
Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa live. E se essa palavra abençoa a sua vida, com certeza vai abençoar a vida de outras pessoas. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Tenha uma semana de vitória repleta do favor de Deus sobre a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Vamos cantar o parabéns para nossa irmã Emily, que está de aniversário.